Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor, que toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação venha a ser dada a Ele, que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação. Nesta noite eu quero começar este momento com Deus dizendo que Ele te viu. Deus, Ele te viu aonde ninguém te viu. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Como o nosso tema hoje é a respeito, glorifica e exaltado seja o nome do Senhor, de Davi. Deus está falando esta noite para o meio e para o teu coração. Descansa no Senhor. Descansa no Deus que prometeu a tua vitória. Ainda que o cenário não esteja favorável, Deus, ele não perdeu o controle de nada. Deus, ele não perdeu a direção. Deus, ele não perdeu um rumo. Muitas das vezes nós queremos ensinar Deus trabalhar. Muitas vezes a gente quer falar a Deus como é para fazer, como é para agir, como é para operar. E o Senhor nesta noite está falando para mim, para você. Descansa o teu coração, porque é eu que vou chegar, é eu que vou entrar, é eu que vou fazer, é eu que vou operar ao teu favor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E antes de eu estar dando início a esse momento a qual o Senhor nos concedeu, porque faz tempo que eu não faço transmissão, mas provei o Senhor hoje de eu estar aqui juntamente com os amados irmãos ouvintes, que estáis comigo através dessa transmissão, ou até mesmo aquele que ainda vai receber o vídeo, vai assistir. Primeiramente, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue achando graça, fortalecendo. Amém? E eu vou estar orando para iniciar, porque a oração ela é a chave da vitória. Nós sabemos que quando nós oramos, o céu se abre, o Senhor se manifesta ao meu e ao teu favor. Porque quando Paulo e Silas eles foram presos injustamente, o que foi que eles fizeram? Eles não murmuraram, eles não questionaram, mas a palavra do Senhor vai contar que ele cantava, ele orava, ele entoava hinos e louvores ao Deus Todo-Poderoso. E por eles ali usar fé, clamar, orar, o Senhor ouviu, o Senhor entrou em ação. E na nossa vida não vai ser diferente, porque Deus, ele age, o Senhor ele transforma, o Senhor ele liberta, o Senhor ele trabalha através da oração da tua igreja. Então, nesta noite, eu te convido juntamente comigo para estar orando, porque quanto mais oração, mais poder. E eu creio que o mesmo Deus que se encontra aqui é o mesmo Deus que está indo em direção à tua casa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento, Pai, me alegro, Senhor. Me alegro, Senhor, em estar, Senhor, na Tua presença, glorificando e exaltando o Seu santo e poderoso nome. Me alegro, Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, Senhor, de estar aqui, Senhor, através, Senhor, dessa transmissão, Senhor, falando do Teu amor, falando, Senhor, da Tua bondade, falando da Tua misericórdia. Pai, graças, Senhor, te damos, Senhor, porque dormimos, acordamos. Obrigado, Senhor, pelo pão, pelo alimento. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, em meio a tantas coisas, em meio à aprovação, em meio à luta, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado seu ânimo, o Senhor tem nos dado força, Senhor, para prosseguir, o Senhor tem nos fortalecido, Senhor, em meio à caminhada. Espírito Santo de Deus, Pai, nesta noite, para eu vir a Ti, meu Pai, te apresentar, Senhor, cada filho Teu, Senhor, que estás, Senhor, comigo, Senhor, através, Senhor, dessa transmissão. E também, Senhor, venho, meu Pai, te apresentar, Senhor, aqueles, meu Pai, que ainda vai receber esse vídeo. Pai, visita, meu Pai, com a noite, meu Pai, de restauração. Pai, visita, meu Pai, com a noite, meu Pai, de transformação, Senhor. Pai, que onde houver, Senhor, enfermidade, Senhor, que venha cair por terra.
Pai, eu clamo o Senhor mesmo Deus, Senhor, que trouxe meu pai Lázaro, meu pai. Depois de 4 dias, Senhor, meu pai trouxe Lázaro, o Senhor chamou Lázaro para fora. Pai, eu estou clamando a um Deus, Senhor, que foi na casa de Jairo e trouxe, Senhor, a filha de Jairo a ter vida novamente. Espírito Santo de Deus, nessa noite, meu Pai, clamamos a Ti, Senhor, porque Tu é um Deus que traz existência aquilo que não existe. Tu é um Deus que operou no passado e continua operando no presente. Pai, eu te peço, Senhor, fica, meu Pai, à vontade, Senhor, para trabalhar, Senhor. Pai, age, Senhor, como o Senhor, meu Pai, bem quiser e bem entender. Pai, faz como o Senhor quiser, Senhor, porque nós somos vasos e Tu és o oleiro, Senhor. Pai, graças, Senhor, te damos, Senhor, por tudo. Pai, nessa noite, Senhor, eu te peço, meu Pai, toma, Senhor, vai carregar em Tuas mãos, Senhor. Visita, meu Pai, cada rua, Senhor, cada família, Senhor. Pai, leva paz, leva harmonia, Senhor. Pai, vai desfazendo, meu Pai, toda confusão, Senhor, todo embaraço. Que toda, meu Pai, reunião, Senhor, no inferno, Senhor, não venha prevalecer. Pai, desde já, Senhor, nulo, meu Pai, toda cilada, meu Pai. Todo decreto, meu Pai, de morte, meu Pai, que nesta noite, Senhor, venha cair por terra. Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo, meu Pai, que foi planejado, arquitetado, feito, Senhor, que não venha prevalecer. Pai, que somente, Senhor, a Tua palavra, que somente a Tua vontade venha prevalecer no meio do tecido. Pai, neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor. Pai, que onde houver, Senhor, qualquer, Senhor, Pai, impedimento, qualquer barreira, meu Pai, que venha ser desfeito. Pai, visita seus leitos, meu Pai, de hospital, Senhor, com cura. Pai, nós sabemos, Pai, que Tu és médico dos médicos, e aonde o Senhor passa, algo tem de acontecer, o milagre acontece. Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, que havia, Senhor, naquele lugar, Senhor, uma mulher, meu Pai, que tinha, meu Pai, um fluxo de sangue, e ela estava, Senhor, naquela situação, Senhor, por 12 anos. Mas ela ouviu falar de um Jesus que curava, de um Jesus que libertava, de um Jesus que transformava. Oh, Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, que aquela mulher, Senhor, gastou, Senhor, tudo que ela tinha, os seus recursos. Oh, Pai, com medicina, com médico, e nada, Senhor, aproveitou. Mas quando ela, Senhor, decidiu, Senhor, e ela colocou, Senhor, no teu coração, dizendo que se ela somente tocasse, Senhor, na orla do vertido do Senhor, ela seria sarada. Pai, a palavra se vai escutar, Senhor, que havia multidão. O que me chama a atenção é que a multidão, Senhor, não impediu de aquela mulher, Senhor, se arrastar até a Ti, tocar. E a Tua palavra diz, meu Pai, que ela tocou, Senhor, de uma forma tão diferente, que de Ti saiu virtude. Pai, que Teu Filho, meu Pai, venha tocar, Senhor, de uma forma diferente nesta noite. Pai, que enfermidade, Senhor, venha cair por terra, meu Pai, nesta noite. Pai, que toda depressão, Senhor. Pai, que todo desespero, que todo desânimo, Senhor, venha cair por terra, meu Pai, nesta noite. Pai, que todo fracasso, que toda palavra, Senhor, de maldição, Senhor, que toda palavra, meu Pai, que o inimigo, Senhor, muitas vezes, Senhor, lança, Senhor, para tentar, Senhor, nos paralisar, para tentar, Senhor, nos abater, para tentar, Senhor, dizer, meu Pai, que a gente não é capaz, Senhor. Que nesta noite, meu Pai, venha, meu Pai, cair por terra. Espírito Santo de Deus, visita, meu Pai, com Teu poder, Senhor. Visita, meu Pai, com Teu poder, Senhor. Pai, eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nesta noite, você está passando, meu Pai, lares em família. E eu creio, meu Pai, que da mesma forma, meu Pai, que se encontra não vai ficar, porque aonde o Senhor passa, algo tem de ser mudado. A situação tem de ser transformada. O cenário, meu Pai, que era para a morte, tem de tornar a ter vida. O cenário, meu Pai, que era, meu Pai, de bagunça, meu Pai, torna, Senhor, tudo, Senhor, no seu devido lugar. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, eu te peço, Espírito Santo. Não, Senhor, porque eu mereço, porque eu não mereço nada, porque eu não sou digno de nada, Senhor. Pai, graças eu te dou, Senhor, porque a Tua misericórdia é a causa, meu Pai, de nós não sermos consumidos. Espírito Santo de Deus, visita seus presídios, Senhor. Toma, Senhor, cada detento, cada preso em Tuas mãos, Senhor.
Pai, muitas vezes, Senhor, nós olhamos e nós não damos nada. Muitas vezes nós julgamos, nós achamos que não tem jeito, mas eu creio, meu Pai, que para ti, Senhor, há jeito. Porque tu é um Deus que pega as coisas loucas desse mundo para se confundir aquelas que diz que sabem e que diz que são alguma coisa. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, os moradores de rua. Visita seus orfanatos, Senhor. Toma as viúvas, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Toma esta nação, Senhor, em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que se o povo, meu Pai, que se chama pelo teu nome, meu Pai, se humilhar, Senhor, e se converter, Senhor, dos mais caminhos, Senhor, o Senhor, Senhor, ouviria, Senhor, do céu e sararia, Senhor, a terra. Espírito Santo de Deus, nós estamos clamando, Senhor, a ti, Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que a nossa nação tem jeito. Nós sabemos, Senhor, que todo joelho se dobrará, Senhor, e toda língua confessará que não há outro Deus além de ti. Oh, Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, bradando, Senhor, do alto céu, Senhor, nossos corações. Continua, meu Pai, trabalhando, continua, meu Pai, fazendo, Senhor, o teu operar, o teu manifestar, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, visita, meu Pai, o teu filho, Senhor. Pai, tome jovens, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Toma as crianças, toma os pré-adolescentes, Senhor. Visita, Senhor, as senhoras. Tome, senhores, meu Pai, em tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, o pequeno, Senhor, o mais velho, Pai. Nesta noite, meu Pai, dai vitória, meu Pai, à tua igreja, Senhor. Também, Senhor, oro, Senhor, a ti, Senhor, pelo aquele, Senhor, que ainda, Senhor, não te aceitou. Ou talvez, Senhor, para aqueles, meu Pai, que um dia, meu Pai, te aceitou, mas com o passar do tempo, meu Pai, se esfriou, Senhor, e saiu, Senhor, da tua presença. Visita, meu Pai, nesta noite, meu Pai, com injeção de ânimo. Visita como esta noite, meu Pai, com, meu Pai, fortalecimento. Coloca, meu Pai, no coração, Senhor, o desejo, Senhor, de querer voltar, Senhor, a viver, Senhor, aquilo que o Senhor, meu Pai, tem prometido. Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, bradando, porque eu creio, meu Pai, que assim, meu Pai, é como aquele filho pródigo, que pegou tudo o que cabia a ele de herança, foi para a terra longe. Ele sabia, Senhor, que naquele mundo não tinha nada para oferecer. Ele voltou e retornou para a casa do Pai. E o Pai estava de braços abertos, esperando a retornada daquele filho pródigo. Eu creio, meu Pai, que não é diferente para contigo. Eu sei, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, está de braços abertos, Senhor. Esperando, Senhor, todos aqueles, meu Pai, que um dia, meu Pai, oh, Pai, que se decepcionou, Senhor, saiu da tua presença. Mas hoje, meu Pai, eu creio. Eu creio, meu Pai, que todos vão voltar, Senhor, novamente, Senhor, para o centro da tua vontade. Todos, Senhor, vão perceber, Senhor, que nesse mundo, Senhor, não tem nada, Senhor, nos oferecer. Oh, Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Que não há outro, meu Pai, caminho, Senhor, além de ti, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, eu te peço, meu Pai, continua falando, continua operando, Senhor, no nosso meio. É o que eu oro, meu Pai, juntamente com o tecido. E já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Como eu tinha dito desde o início, Deus, Ele te viu. Deus, Ele te vê. Ainda que você se encontre atrás das maiadas, Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus, Ele não perdeu o rumo da tua situação. Quantas vezes nós paramos e nos deparamos perguntando para Deus: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Senhor, será que o Senhor abriu mão de mim? Senhor, será que o Senhor não me quer mais? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta para Deus? Aí o Senhor me trouxe nesta noite para dizer: eu te vi. Eu não te esqueci.
Eu estou contemplando tudo. No momento certo, na hora exata, eu vou entrar em ação. Somente fique na posição. Continue calado. Continue acreditando. Ainda que o inimigo chegue a colocar dúvidas sobre o teu coração, não permita com que a dúvida venha impedir de você acreditar novamente na promessa que o Senhor, Ele te fez. A palavra que eu quero trazer nesta noite para o meu coração e para o coração da amada igreja e todos aqueles que ainda vão assistir essa transmissão se encontra lá em 1 Samuel 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Foi uma palavra que Deus, Ele ontem estava falando ao meu coração. Foi uma palavra a qual Deus, Ele me levou em pensamento. Quantas vezes, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu e você está passando por uma situação. Eu e você está passando por um deserto, pela dificuldade, ou até mesmo pela provação, a qual pessoas estão de longe observando e não está entendendo por qual tamanha situação você está enfrentando. E mesmo passando por tal situação, por tal provação, eu e você está com um sorriso no rosto, porque você sabe o Deus a qual eu e você servimos. A palavra do Senhor vai nos contar assim, a partir do verso 16 primeiro. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentro dos teus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois? Ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: tome uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e unge-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente este perante ao Senhor é o seu ungido. Eu vou pular para o verso 8, que diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Saul, a qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse ainda: falta um menor, eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em redor da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou
Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e famoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, creio eu, entre os irmãos. E é uma palavra a qual o Senhor ele tem colocado no meu coração a respeito de Davi. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor ele colocou esta palavra no meu coração, o Senhor me levou a respeito de quantas vezes pessoas não dão nada por nós. Quantas vezes pessoas nos acham incapazes. Quantas vezes pessoas acham que a gente não vai conseguir. Ou que até mesmo Deus não é com a gente. O Senhor colocou essa passagem no meu coração a respeito de Davi. Porque o que me chama a atenção é que quando Deus ele manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque ali ele havia ali provido entre ali os filhos, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, de Jessé, um rei. A palavra fez contar que quando Samuel ele chega lá, Davi ele não se encontrava. Davi ele estava cuidando, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, das ovelhas do rebanho de seu pai. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que quando Samuel ele chegará, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando Samuel ele vê ali Eliabe, Samuel, ele ali perante ao Senhor, ele acha ali que é o escolhido, porque do físico, porque da estatura, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele fala ali para Samuel, dizendo que não era para que Samuel ele viesse ali a tentar a aparência, nem altura e nem estatura, porque o Senhor havia a rejeitado. Porque o Senhor, ele não via como o homem vê. O Senhor, ele não via ali o que estava diante ali dele, mas o Senhor sondava ao coração. O que me chama a atenção é que quando ali Jessé ele começa ali a apresentar os filhos dele, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, a Samuel, o Senhor fala a Samuel que não era nenhum daqueles filhos, e Davi estava onde? Davi estava na maiada, aonde ninguém estava vendo, aonde ninguém estava observando, aonde talvez ninguém dava nada por Davi, mas o que me chama a atenção é que Deus, ele viu Davi. Deus, ele viu Davi. Deus, ele contemplou o coração de Davi. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu creio que naquele momento Jessé pôde até ficar confundido sem entender nada. Talvez passou até na cabeça dele dizendo: tenho filhos aqui melhores, filho aqui de estatura, de físico melhores. E o que ele quer com Davi? Por que mandou chamar Davi? O que me chama a atenção é que quando Jessé ele diz que tinha ainda o filho, mas que estava cuidando das ovelhas, estava ali, glorificado e exaltado, sendo o Senhor, atrás da desmaiada. A palavra do Senhor contar que Samuel ele só fala que vai sentar ao redor da mesa quando Davi ele chegasse. O que me chama a atenção é que quando Davi chega, o Senhor fala para Samuel: é este que eu tenho provido como rei. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai contar que o Senhor manda Samuel derramar o azeite
em Davi. Talvez, muitas vezes, a gente não entenda a dimensão desta palavra, a qual o Senhor quer nos retratar, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor. Através desta palavra, o que nós vivemos no dia de hoje, a qual muitas vezes a aparência tem sido o principal foco da humanidade, a qual muitas vezes nós tem rejeitado ao coração, muitas vezes a gente tem julgado aquele que é simples e muitas vezes a gente tem honrado aquele que a gente acha que é alguma coisa. Ao Senhor ele vem através da palavra dele dizendo que ele traz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para confundir aquelas que dizem que são. Porque poderia muito bem o Senhor escolher qualquer outro dos filhos de Jessé, mas o Senhor queria Davi. O Senhor queria humilde, o Senhor queria aquele que talvez ninguém dava nada, mas o Senhor estava vendo, o Senhor estava contemplando o coração de Davi. Entenda uma coisa, você pode até se sentir humilhado, se sentir incapaz, ou até mesmo lançar palavras sobre a tua vida dizendo quem é você. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir conquistar o teu objetivo, você não vai conseguir conquistar o teu sonho, mas entenda uma coisa. Ainda que ninguém dê nada por você, há um Deus que te dá alguma coisa. Há um Deus que ele está disposto a mudar o teu cenário. Há um Deus que está disposto a mudar o teu cativeiro. Há um Deus que não vê como o homem vê. Há um Deus que ele te viu. Há um Deus que ele te contemplou. Há um Deus que sonda o teu coração. Entenda uma coisa, você não é o que o mundo está decretando ao teu respeito. Falatório não vão impedir de Deus fazer aquilo que ele disse que ele iria fazer. Pessoas não vão impedir aquilo que Deus falou que ia fazer através da tua vida. Ainda que a humanidade não te dê nada, ainda que você olhe para a circunstância e você até mesmo diga, não tem como ser mudado, não tem como ter jeito. Lembre desta palavra, Davi estava atrás da desmaiada. Davi estava em um local ao qual ninguém estava vendo ele, mas Deus estava vendo ele. Deus estava contemplando ele. Deus, ele não pegou nenhum dos filhos de Jessé, a qual se achava que poderia, que fazia, acontecia, não. Deus foi de busca ao humilde. Deus foi de busca àquele que ninguém dava nada, mas ele dava, e Deus havia escrito uma história para a vida de Davi. E na nossa vida não é diferente. Aquilo que Deus, ele falou que ele ia fazer, somente creia, porque vai acontecer. Aquilo que Deus falou que ia realizar através da tua vida, tome posse. Porque pode passar 10, 20, 30 anos, mas vai acontecer. Vai ter de acontecer. Porque nosso Deus, ele não é mentiroso. Nosso Deus, ele quando ele promete, ele cumpre. Quando ele diz que vai fazer, ele age, dependendo da circunstância. Porque muitas vezes, por a circunstância estar tão complicada, por muitas vezes o cenário não está favorável, a gente chegamos a achar que por o cenário não estar favorável, não tem como Deus agir. Não tem como Deus operar. Não tem como Deus entrar em ação. Mas entenda uma coisa. Deus, ele sempre chega. Deus, ele sempre entra em ação. Deus, ele sempre chega com a resposta. Entenda uma coisa. Nada é impossível para o Deus que você serve. Você está servindo a um Deus que andou por cima das águas. Você está servindo ao Deus que chamou Lázaro em alta voz e Lázaro veio para fora. Você está servindo um Deus que falou para o paralítico
que havia ali 30 e poucos anos naquela situação. E o Senhor falou: pega a tua cama e ande. E aquele paralítico levantou. Você está servindo a um Deus que deu vista ao cego Bartimeu. Você está servindo ao Deus que fez aquele homem que estava ali em cima de uma cama se levantar e sair andando. Você está servindo a um Deus que ainda faz milagre, que ainda opera. E o mesmo Deus que viu Davi, o mesmo Deus que contemplou Davi, é o mesmo Deus que te contempla nesta noite. É o mesmo Deus que está dizendo: eu estou vendo o teu momento de fracasso. Eu estou vendo as tuas lágrimas. Eu estou vendo o momento ao qual você está dizendo: eu não consigo mais. Eu vou parar por aqui. Tá doendo, tá difícil. Até quando, Deus? Até quando eu vou passar por tal situação? Até quando a porta de emprego não vai se abrir? Até quando a minha família vai ficar desse jeito? Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele está anotando tudo. Entenda uma coisa. Deus, Ele vai chegar. Deus, Ele não vai mandar ninguém, é o próprio Deus mesmo que vai entrar em ação. É o próprio Deus que vai guerrear o teu favor. É o próprio Deus que está dizendo nesta noite para o teu coração: descansa. Descansa porque a última palavra vem de mim. Descansa porque eu fiz os céus e a terra. E será que há algo impossível para mim? Será que eu não posso entrar na tua causa e mudar o teu cativeiro? Será que eu não posso entrar na tua causa e mudar a tua história? Será que há algo impossível para mim? Será que eu não posso solucionar o teu problema? Será que eu não posso entrar nessa enfermidade com cura? Será que eu não posso entrar nessa tua adversidade? Será que eu não posso acalmar a tempestade? Tu lembras quando aqueles discípulos estavam em alto mar e o mar estava revolto? E eu apenas com a minha palavra eu acalmei a tempestade. Será que há algo impossível para o Deus que você serve? Será que Deus, Ele não pode mudar a tua história? Será que Deus não está vendo o teu sofrimento? Será que Deus não está vendo a tua angústia? Será que Deus não está vendo o teu pedido de socorro? O Senhor está mandando nesta noite: descansa o teu coração. Acalma a tua alma preocupada, porque quem vai fazer é Ele. Ei, quando Jesus ele é convidado para uma festa de casamento, a qual foi ele discípulo, e a mãe dele se encontrava na festa, e quando ele chega, a mãe vem desesperada dizendo que o vinho havia terminado. O que é que Jesus fala? O que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, é no meu tempo, é do meu jeito. Entenda uma coisa: Deus ele vai agir. Deus ele vai entrar em ação. Deus ele vai pelejar o teu favor. Quando foi que Deus falou que ia fazer e Deus não fez? Quando foi que Deus falou que ia cumprir e Deus deixou de cumprir? Em todo momento Deus ele tem cumprido com a palavra dele. Deus está dizendo nesta noite para o teu coração: assim como eu vi Davi atrás daquelas maiadas, assim como eu mandei chamar Davi e só sentaram na mesa quando Davi chegaram, assim vai ser sobre a tua vida. Vai ter banquete, vai ter surpresa. O teu adversário vai se surpreender com a grande reviravolta que o Senhor vai fazer acontecer sobre a tua vida. Entenda uma coisa: o teu cenário não será de fracasso. Alguém está até esperando a notícia sair dizendo é de fracasso, é de ruína, é o fim dele, é o fim dela, mas o Senhor está dizendo: haverá dupla honra.
haverá dupla honra porque eu cheguei. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem vai fazer sou eu, quem vai agir sou eu, quem vai se levantar sou eu, e a última palavra quem vai dar sou eu. Entenda uma coisa, o homem decreta, mas o que o homem decreta, oh aleluia, se o que o homem decreta não é aquilo que o Senhor ele tem decretado sobre a tua vida. Ei, o inferno pode até armar reunião dizendo é o fim. O inferno pode até armar reunião dizendo é o final. Mas Deus está dizendo descansa o teu coração. Porque é recomeço. É uma nova história que eu vou fazer acontecer sobre a tua vida. Vai começar a fluir. Vai começar a aparecer. E você vai contemplar o quão grande é o Deus que você serve. Você vai começar a contemplar o Deus que você serve. Ei, Davi foi ungido. E quem sabe os irmãos de Davi não ficaram se questionando, não ficaram murmurando, mas Deus, ele escolheu Davi. Deus, ele te escolheu nesta noite. Deus, ele te chamou pelo teu nome nesta noite. Talvez você que ainda não é crente, que ainda não conhece ao Senhor, talvez por palavra de pessoas, você até um dia pensou em ir aceitar Jesus, mas por palavra, vocês desistiram. Mas entenda uma coisa, você não é o que as pessoas falam. Você não é o que as pessoas dizem. Talvez pessoas olhou para você e disse, esse daí vai ser crente, vai ser nada. Esse daí vai aceitar Jesus, não vai aceitar nada. Esse daí a história vai mudar, não vai nada. Mas entenda uma coisa, não dê ouvido à voz do mundo. Dê ouvido somente à voz daquele que te chama, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Nessa noite o Senhor Ele te chama. Nessa noite o Senhor Ele quer te levantar como um Davi. Aonde você está, em um lugar onde ninguém te dá nada. Ou até mesmo dentro da tua casa pessoas te rejeitam. Ou até mesmo dentro do teu lar pessoas acham que você é incapaz. Mas entenda uma coisa, é você que o Senhor está chamando. E o Senhor ele se encontra de braços abertos te esperando. Porque o mesmo Deus que viu Davi atrás de uma malhada, cuidando de ovelha, é o mesmo Deus que te viu dentro da tua casa. É o mesmo Deus que te vê onde você estiver. É o mesmo Deus que contempla o teu coração. Entenda uma coisa, Deus não te vê como o homem vê. O homem olha a tua aparência, te julga, te dá nada. Mas entenda uma coisa, Deus ele te vê totalmente diferente. E nessa noite o Senhor ele te chama. Nessa noite o Senhor ele fala, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Os filhos de Jessé, Samuel só veio sentar na mesa quando Davi chegou. E o Senhor está dizendo, tem lugar na mesa. O teu lugar ainda se encontra na mesa. Não importa o que aconteceu. Não importa por qual situação você tem percorrido. Não importa qual foi o caminho da tua vida que você tem percorrido. O Senhor está dizendo, tem lugar na mesa. O Senhor, Ele não te rejeita, o Senhor, Ele te ama. O Senhor fala nesta noite, vinde a mim do jeito que estás. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Tem lugar na mesa nesta noite. Tem lugar na mesa da parte do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor que fala que Davi ele é ungido. O que me chama a atenção é que Davi, ele era um menino valente. A palavra do Senhor vai contar que quando vinha urso, vinha leões para tentar matar as ovelhas de seu pai, Davi, ele lutava.
Davi ele ia para cima, Davi não permitia com que as ovelhas do seu pai viesse morrer. O que me chama a atenção, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor, é que Deus, ele não erra. Deus, ele sempre chama a pessoa certa. Deus, ele sempre escolhe a pessoa certa. E nesta noite o Senhor, ele te chama. Nessa noite, mais uma vez, o Senhor está dizendo, tem lugar na mesa. Vai ser vida. Vai ser testemunho para contar. Vai ser vida. Vai ser testemunho para contar. Deus, ele vai fazer acontecer. Ei, você não está entendendo. Pessoas que outrora atrás passava, te olhava, abaixava a cabeça até mesmo para não falar com você, ou até mesmo fingia que não estava te vendo, ou até mesmo pessoas que te apontavam, pessoas que te criticavam, pessoas que levavam fofoca ao teu respeito, falando da tua situação. Olha, passei por tal determinado lugar e vi fulano no bar, vi Bertano se prostituindo, vi Ciclano bebendo, fumando cigarro, vi fazendo isso e aquilo e acontecendo. Vai se surpreender quando vê você passar com a Bíblia para a igreja. Vai se surpreender quando vê o teu cenário de vitória. Ei, porque Deus, quando Deus ele chama, Deus quando ele escolhe, ele garante. Não adianta a gente correr, porque Deus ele pega e transforma. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Davi, ele mesmo pequeno, Davi, ele era corajoso. A palavra do Senhor vai contar que quando, mais para frente, o pai de Davi, Jessé, manda, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor. Davi ia até os seus irmãos para procurar saber de notícias, saber como estão. E que Davi, ele vai ver aos seus irmãos qual o Senhor havia mandado. E Davi, ele chega em um certo lugar, a qual estava havendo um alvoroço, a qual o filisteu estava afrontando os filhos de Deus, o povo de Deus. Davi, ele observando aquela situação, ele pergunta o que estava acontecendo. E quando ali pessoas relatam a Davi a situação, Davi, ele ali se levanta e Davi, ele quer enfrentar aquele gigante. Mas o que me chama a atenção é a coragem, a determinação, a fé e a confiança que Davi tinha em Deus, mesmo perante aquele gigante, mesmo perante a multidão a qual estava dizendo: Davi, você não vai. Davi, na primeira oportunidade que você for, o gigante vai acabar com a sua vida. Na primeira oportunidade, você será morto. Mas o que me chama mais atenção ainda é que no meio daquele grande exército
Havia filhos de Deus, pessoas ali que guerreavam, pessoas que iam para frente de batalha, mas ninguém teve coragem de defender o Deus de Israel. E o Senhor, ele manda Davi. Mais uma vez, um improvável. Um ali que para todos ali ia morrer na primeira oportunidade. Mas Deus, ele é Deus. Deus, ele sabe como trabalhar. Deus, ele não está de busca de pessoas que se achem fortes, pessoas que se achem incapazes, pessoas que digam eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. Não. Deus está de busca de pessoas que sabem que não pode nada, que é incapaz, mas sabe que tem um Deus que pode fazer acontecer através da vida dele. Quando Davi ele se dispôs a lutar, enfrentar aquele gigante, aquele filisteu, tentaram botar a armadura que não cabia em Davi. Mas a palavra do Senhor vai contar que Davi ele tira. Porque quando Davi ele começa a andar, que a armadura pesa sobre ele. E a palavra do Senhor vai contar que Davi ele vai com a funda e com essa pedrinha. E Davi ele vai perante aquele gigante. Observando o texto, observando a Bíblia. Creio eu que aquele gigante deu risada de Davi. Creio eu que aquele gigante, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, falou. Creio eu, tantos homens de guerra, e deixou vir um coitado, um que na primeira oportunidade vai morrer, mas Davi, ele não temeu. Davi, ele não deixou a circunstância paralisar a confiança que ele tinha em Deus. Aí eu abro aqui e digo, quantas vezes surge gigante sobre nossas vidas, a qual muitas vezes nós nos permitimos com que o gigante paralise, ou até mesmo faça com que a gente desacredite que Deus ele pode fazer. Quantas vezes surge situação sobre a nossa vida, a qual muitas vezes nós achamos que o gigante é maior do que o Deus que nós servimos. Mas o que me chama a atenção é que Davi, perante aquela situação, mesmo pequeno, Davi, ele não temeu. Porque Davi servia a um Deus que era maior do que aquele gigante, que era maior do que aquele problema que ele ia ter de enfrentar. Davi, ele foi. A palavra se vai contar que aquele gigante começa a dizer: eu sou um cachorro para você vir a mim com pau, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor e pedra. Mas o que me chama a atenção é que Davi ele foi sábio. E Davi usou uma palavra dizendo que ele ia no nome de Jesus. Davi, ele chamou Jesus para tomar o controle daquela situação. Davi, ele colocou o Senhor no controle daquela situação a qual ele estava passando. Quantas vezes passamos por situação a qual o Senhor está dizendo: deposite o controle, deposita a tua confiança em mim. E quantas vezes nós se deparamos correndo em vizinhança, depositando confiança em pessoas a qual não pode fazer nada, ou até mesmo pode até piorar a situação, ou o problema, ou até mesmo se juntar com outras pessoas e fofocar ainda mais ao nosso respeito. Davi, ele colocou o Senhor no controle daquela situação. E a palavra fez contar que Davi, ele foi no nome do Senhor, e através do nome do Senhor, o gigante teve de cair por terra.
Entenda uma coisa, é através do nome do Senhor que o gigante vai cair por terra sobre a tua vida. Sabe por que muitas vezes situações não é mudadas sobre nossas vidas? Sabe por que muitas vezes nós estamos em um cenário a qual é tão difícil a gente não sai dele de jeito nenhum? Porque muitas vezes a gente acha que com a nossa força que a gente vai sair. A gente acha que com a nossa força que a gente vai vencer, mas entenda uma coisa, enquanto você não depositar confiança em Deus, nada muda. Essa é a real da história. Enquanto você ficar somente murmurando e questionando, nada vai acontecer. Nada vai melhorar. Entenda uma coisa, quando você parar e analisar e dizer a verdade, eu tento com minhas forças, eu esgoto a minha força e nada consigo, nada aproveito, nada melhora, eu vou saber descansar. Eu vou saber depositar minha confiança em Deus, eu vou saber deixar na mão do Senhor, porque eu sei que Ele vai agir. Aí Deus, Ele pega e entra em cena. Aí Deus, Ele pega e entra em ação e começa a agir ao meu e ao teu favor. Aí Deus, Ele vem e começa a fazer fluir, começa a fazer acontecer, e a gente vê verdadeiramente que Deus, Ele é Deus. Nessa noite você está falando para mim e para você. Larga de querer lutar com as suas próprias forças. Larga de botar a mão naquilo que Deus está dizendo. É eu que vou fazer. É eu que vou entrar em ação. É eu que vou determinar o tempo certo de tal situação cessar sobre a tua vida. Porque muitas vezes o desespero vem e a gente tenta resolver com as nossas próprias forças. Porque eu sei que é difícil a gente lutar e nada conseguir. Glorificar e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Davi, ele foi sábio. Davi, ele não foi com o nome de qualquer um. Davi, ele foi com o nome do general de guerra. Aquele que poderia resolver o problema dele. Imagine para aquela multidão, pessoas que eram de guerra, pessoas que estavam ali acostumadas a guerrear, a ir para a luta. Ver que Davi, um menino humilde, simples, pequeno, a qual ninguém dava nada, a qual pessoas não davam nada, vencer aquele gigante. Imagine para todos ver ali a grandeza. Creio que o poder de Deus ali se apoderou naquele lugar. O manifestar de Deus ali foi real, porque Davi, através de Deus, conseguiu derrubar aquele gigante. O que era impossível ali para a vista de todos aqueles se tornou possível porque Deus, ele entrou em ação através da vida de Davi. Glorifique e exaltado seja o nome do Senhor. E Deus, ele vai entrar em ação através da sua vida. Davi que estava atrás da desmaiada. Davi que foi ungido. Davi que agora enfrenta um gigante e sai vencedor. Davi que outrora ninguém dava nada. Glorifique e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele mudou a história de Davi. Tem história nesta noite sendo mudado. Tem decreto nesta noite sendo quebrado. Tem palavras de maldição ao qual lançaram sendo desfeito. Tem palavra de maldição a qual o Senhor está dizendo para mim, para você, eu estou transformando em bênção. Todas as palavras negativas que foram lançadas, a qual estava dizendo, vai continuar desmaiada. Ninguém vai ver, ninguém vai contemplar,
Ninguém vai ver. Deus está dizendo, vai ver, vai contemplar, vai aplaudir o quão grande Deus ele é contigo. Entenda uma coisa, tem lugar na mesa. O mesmo Deus que abençoou a vida de Davi é o mesmo Deus que está dizendo, eu abençoo a tua vida nesta noite. Tua história não vai ser de fracasso. Tua história não terá um final triste. Tua história não será de velório. Tua história não será o qual pessoas vão se orgulhar dizendo, eu sabia que não ia conseguir. Eu sabia que não ia ter jeito, não. A tua história será a qual você vai dizer, eu venci. Eu venci. Eu suportei, não porque eu merecia. Não porque eu sou forte, mas porque tinha um Deus que a todo tempo estava dizendo, eu estou contigo, eu vou te honrar, haverá para honra da minha parte sobre a tua vida. Você vai dizer, enquanto as pessoas estavam lançando palavra dizendo, desista, acaba, se mata, é o fim. Deus estava dizendo, eu estou decretando a tua vitória. Eu estou fazendo algo novo acontecer. Eu estou mudando o teu cativeiro. É eu que vou entrar em ação. É eu que vou guerrear ao teu favor. Mais uma vez, descansa o teu coração. Não se preocupe. Pega esta palavra nesta noite e entenda. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que dentro da tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua avó, teu avô, seja quem for, está dizendo o que você é. Você é aquilo que o Senhor ele tem dito que você é. Você é uma preciosidade. Você é algo escolhido de Deus. Você é alguém a qual o Senhor, por misericórdia, enviou o seu único filho para que viesse te resgatar, para que hoje a gente pudesse estar aqui tendo vida e vida com abundância. Descansa o teu coração nesta noite. E é esta mensagem que eu deixo para mim e para você dizendo, tem lugar na mesa. Você não é apenas um no meio da multidão. Você é um a qual o Senhor separou, a qual o Senhor escreveu uma história de vitória para ti. Você não é descartável, você não é um lixo, você não é um Zé Ninguém, você não é alguém ao qual o mundo está dizendo você não é nada, não, você é alguém do coração de Deus. E o Senhor nesta noite está dizendo mais uma vez, vem como estás, porque o Senhor ele te ama. E assim como o Senhor, ele fez algo grande acontecer na vida de Davi. Alguém ali que estava atrás da maiada, e o Senhor chamou ali, e deu ali para honra na vida de Davi. É isso que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. O Senhor quer te dar para honra. O Senhor está te dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que você passou, o que você teve que enfrentar, o Senhor está dizendo, vai vir abundância, vai vir dupla honra, vai vir alegria para as noites mal dormidas, vai vir alegria para as noites a qual você não conseguiu dormir. O Senhor está dizendo, se prepare para viver o novo. E eu encerro assim. Se prepare para viver o novo da parte do Senhor. Haverá o novo da parte do Senhor. E essa mensagem que eu trago e que o Senhor continue nos abençoando.